Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre a teoria das ondas de Elliott. Para quem acompanha os vídeos sabe como que eu utilizo ela no meu dia a dia prático, como que eu utilizo nas minhas análises, nas minhas operações. Então eu utilizo muito teoria das ondas de Elliott, utilizo muito Richard Wyckoff, quero trazer essas teorias para vocês. Uso muito Charles Dow também. Então eu utilizo das teorias do mercado a meu favor nas minhas operações e isso traz um resultado fantástico. É realmente uma mudança de game. Então é isso que eu quero trazer para vocês e tirar essa subjetividade que de certa forma a gente tem nas teorias e trazer para vocês de forma objetiva, prática, para utilização nas operações, que realmente fica outra coisa. Então eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre Elliott, um pouco da fractalidade sobre Elliott, conceitos um pouco mais básicos, porém que já vão abrir a cabeça de todo mundo completamente, porque a partir da teoria das ondas de Elliott a gente consegue aproveitar movimentos melhores do mercado, maiores, então a gente consegue entender se a gente está em ondas impulsivas, em ondas corretivas, e aí a gente consegue aproveitar os movimentos do mercado e não necessariamente pegar aqueles trades muito pequenininhos, aquela coisa mais entra, sai, pega várias operações. Não, aqui a gente vai pegar menos operações, muitas das vezes, mas a gente vai surfar movimentos maiores e tudo mais. A teoria traz muito isso e nos ajuda a entender aonde que os preços estão, né? Aonde que a gente está. Então, vou começar aqui para vocês vão entender tudo que eu estou falando. Então, na teoria das ondas de Elliott, a gente basicamente tem aqui o 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui é um ciclo de expansão de Elliott. Elliott falava que dentro de um ciclo expansivo, dentro de um ciclo de expansão, a gente tem um 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar no fractal maior. Então a gente tem dentro desse ciclo de expansão 1, 2, 3, 4, 5. E após esse ciclo, a gente começa um ciclo corretivo em A, B, C. Então esse aqui é o fractal 5, 3 de Elliott. Basicamente tudo vai girar em torno disso. Porém a gente tem diversas regras, diversos conceitos, diversos princípios dentro disso aqui que faz a teoria ser tão incrível da forma como que ela é. Então aqui a gente tem, dentro desse ciclo de expansão, que é essa parte amarela, 1, 2, 3, 4, 5, as ondas 1, 3 e 5 são ondas impulsivas. Então isso é muito importante a gente saber. Então vou ter que colocar aqui para vocês. Então dentro a gente tem aqui ondas 1, 3 e 5 são ondas impulsivas. Então são ondas impulsivas. 1, 3 e 5 são ondas impulsivas. Ondas 2 e 4, ondas corretivas. Então as ondas 2 e 4 são ondas corretivas, sempre. Então aqui a gente tem um ciclo de expansão, que a gente vai ter um ciclo de expansão, tá? Vou colocar aqui em amarelinho. Então aqui a gente tem um ciclo de expansão, onda 1, 3 e 5. Onda 1, 3 e 5 são ondas impulsivas. Onda 2 e 4, onda 2 e 4, ondas corretivas. Então, basicamente é isso aqui. Então, e dentro aqui do ciclo corretivo, agora a gente vai ter aqui ciclo corretivo. A gente vai ter as ondas, a gente vai ter ondas A e C como ondas impulsivas também, e a onda B, no caso, é uma onda corretiva. Vou colocar certinho, que aí vocês podem tirar print aí se vocês quiserem. Corretiva, né? Então aqui a gente tem isso aqui. Ciclo de expansão e ciclo corretivo. Basicamente, então, a gente tem onda 1, 3 e 5 como ondas impulsivas, onda 2 e 4 como ondas corretivas, e dentro do ciclo corretivo, que é esse vermelho, ABC, a gente tem a ondas A e onda C. Onda A
e onda C também são ondas impulsivas, e onda B, uma onda corretiva que corrige a onda A. Então a B corrige a onda A 2 corrige a onda 1, a 4 corrige a onda 3 e é basicamente isso. E dentro disso aqui, dentro desses fractais, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Dentro disso aqui, o que a gente vai ter? Dentro de cada onda impulsiva, por que é importante a gente saber isso aqui que eu estou falando? É muito importante, porque dentro de cada onda impulsiva, a gente vai ter um ciclo completo de expansão. Então, calma aí, como assim? É assim, olha só. Dentro da onda 1, a onda 1 é uma onda impulsiva. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 dentro dela. Então, a gente coloca num fractal menor. Então, aqui dentro a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Dentro da onda 3, que também é uma onda impulsiva, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E dentro da onda 5, que também é uma onda impulsiva, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente tem as ondas 2 e 4 como ondas corretivas. Então a gente vai ter aqui um A, B, C corretivo dentro da onda 2, porque é um ciclo corretivo. E aqui a mesma coisa dentro da onda 4, um A, B, C. Então a gente tem essa fractalidade, né? O mercado ele é fractal. O que significa um mercado fractal? Mercado fractal são estruturas geométricas complexas cujas propriedades se repetem, né, em todos os tempos gráficos, acontecem em qualquer tempo gráfico. Então, isso significa que fractalidade significa que os preços, né, cada gráfico, cada tempo gráfico está um dentro do outro. É mais ou menos isso. Então, aqui a gente tem um ciclo completo, e isso aqui num fractal maior, aí beleza, aqui a gente vai ter um ABC, muitas das vezes dentro desse ABC aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, isso dentro de um ABC simples, eu já não vou entrar nesses conceitos de complexo, onda corretiva complexa, onda corretiva simples, porque aí vai confundir bastante, aí já é um estudo mais aprofundado de Elliott, mas dentro da onda B corretiva a gente vai ter aqui, eu vou fazer um outro vídeo passando mais essa parte avançada de Elliott, que também é muito importante, mas aqui eu quero trazer mais uns conceitos básicos, que já não é tão básico assim, porque a gente já está tratando de fractalidade. Fractalidade já começa um pouco a avançar dentro do estudo de Elliott, mas acho que já está fazendo um apanhado geral aqui bem bacana para vocês já utilizarem na prática e já ganharem dinheiro utilizando essa teoria, que é uma teoria que perpetua por centenas de anos aí no estudo do mercado, né, da análise técnica. Então é algo que a gente tem que sim considerar e utilizar bastante. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E o que é isso aqui, galera? Isso aqui é uma onda 1. Isso aqui é uma onda 2. Opa. Pera aí. Aqui, ó. Isso aqui tudo é uma onda 1. Isso aqui tudo é uma onda 2. E a gente vai vir fazer uma onda 3. Então, galera, minha internet caiu aqui. Então, continuando para vocês. Aqui tudo eu tirei aqui, mas olha só. A gente tem aqui tudo uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3, indo fazer uma onda 3, por exemplo. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, vou aumentar a espessura. Olha só, isso tudo aqui seria uma onda 1, né? A gente tem um ciclo completo aqui dentro dessas bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem aqui tudo uma onda 1 num fractal maior, tipo num 4 horas, num diário, semanal. Então, a gente tem um fractal completo aqui dentro. Então, isso aqui tudo é uma onda 1. Isso aqui tudo é uma onda 2, né? Então seria aqui assim, ó. Isso aqui seria uma onda 1, aqui uma onda 2, e a gente está indo fazer uma onda 3. Então, essas são as questões, e dentro de Elliott a gente tem um negócio muito importante, que é o princípio da alternância. Eu falei que eu não ia entrar muito aprofundado na questão da complexidade das ondas, né? Porque existem ondas simples e ondas complexas, né? Dentro das ondas corretivas. Eu vou fazer isso em um outro vídeo abordando, que é uma parte mais avançada da teoria. Porém, a gente já está avançando bastante. É muito importante o princípio da alternância, né? Para vocês entenderem o que é o princípio da alternância. Então, basicamente, Elliott falava que sempre que a gente tiver uma onda 2 e 4 são ondas corretivas, certo?
Então, sempre que a gente tiver uma 2 simples, a gente tem obrigatoriamente que ter uma 4 complexa. E vice-versa da mesma forma. Se a gente tiver uma 2 complexa, a gente deve ter uma 4 simples. Então, isso é muito importante para dar veracidade à nossa contagem. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês. Por exemplo, se a gente tiver uma onda 1, uma onda 2 simples. O que seria uma onda 2 simples? Um ABC simples. Seria isso aqui, ó. ABC. Isso aqui seria um ABC simples. Tá simples, é uma correção do preço simples, ABC. A gente tem uma onda 3. E aí a gente tem obrigatoriamente que ter uma onda 4 complexa, já que a onda 2 foi simples. Então, o que seria uma onda complexa, corretiva? Seria mais ou menos isso aqui. A gente teve a 3 até ali, a gente tem a A, que foi essa aqui agora, a B rompendo a A para cima e a C perdendo a mínima da A. Isso aqui seria uma irregular correction, por exemplo. Não vou aprofundar muito nesses nomes, nem nas variações de onda complexa, né? Mas, basicamente, isso aqui seria uma onda complexa para a gente fazer a onda 5 aqui. Então, isso aqui seria um ciclo onde a gente tem aqui uma correção 2 simples e uma correção 4 complexa. Isso aqui seria uma onda complexa, então eu vou colocar aqui só para vocês verem. Aqui a gente teve uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 aqui, uma onda 4 complexa e uma onda 5, bem complexa. Tá vendo como é que foi uma correção complexa? O preço rompeu máxima, rompeu mínima. Isso aqui é uma correção complexa. Então aqui a gente teve, ó, um ABCzinho simples. E aqui a gente teve um ABC bem complexo. Aqui seria a mesma coisa, a complexidade aqui também seria complexa se a gente fosse lateral dessa forma aqui, ó. Se fosse desse jeito, sem ao menos perder máxima nem mínima, mas só uma correção lateral dessa forma aqui, também já seria uma correção complexa. Então a gente tem essas variações de ondas complexas. A gente pode corrigir de forma triangular. Então, ao invés disso aqui, a gente pode formar, por exemplo, um triângulo aqui, um triângulo ascendente, ou um triângulo simétrico, alguma coisa desse tipo. Continuar alta aqui na onda 5, então também seria uma correção complexa. Então, o simples é sempre um ABCzinho, é um ABC simples. Não perde máxima, não... tranquilo. E basicamente é isso. Então, a gente tem que sempre ter esse princípio da alternância para dar veracidade à nossa contagem. E outra coisa que traz veracidade à nossa contagem é a divergência no RSI, e temos algumas regras também dentro da teoria. Então, primeiro eu vou falar sobre a divergência no RSI rapidinho. Então, o RSI, para quem não sabe, é o índice de força relativa, que é isso aqui. Ele mede a força relativa do mercado. Então, quando a gente tem divergência no RSI, a gente tem, por exemplo, divergência baixista, né? Divergência bearish, a gente tem uma possibilidade grande de baixa do mercado. Então, a gente tende a ter divergência bearish da onda 3 para a onda 5. Então, o que seria essa divergência? Eu vou explicar aqui para vocês, vai ficar bem nítido. Vamos supor que aqui é o RSI, então o preço está subindo, o RSI ele vai acompanhando o movimento do preço. Então esse aqui que eu estou desenhando é o RSI, vamos supor. Então ele vai vindo, aí ele faz aqui uma onda 3, vem vindo corrigindo, faz uma onda 5 aqui e cai para cá. Então isso aqui seria o RSI, vou colocar aqui para vocês para ficar mais fácil. Então aqui a gente teve uma onda 1, 2, isso aqui foi uma 3, aqui a 4 e a 5 aqui. Beleza? Então, esse aqui é o RSI e aqui é a movimentação do preço. Aqui a gente consegue ver bem nítido que a gente teve aqui a onda 3. Opa. Espera aí. Aqui a gente teve a máxima da onda 3, ó. A gente teve a máxima da onda 3 nessa região. E a onda 5 renovou máxima. Ela rompeu a onda 3, renovou máxima. E no RSI a gente não renovou a máxima. Olha só. Aqui é o topo da onda 3 no RSI. E aqui seria o topo da onda 3 no RSI. Aqui foi o topo da onda 5, bem abaixo da 3, dentro do RSI, mas no preço a gente teve a 5 lá em cima, rompendo a máxima, renovando máxima. Ou seja, a gente tem uma divergência aqui. Olha só, o RSI não renovou máxima e o preço renovou máxima. Olha só como é que a gente está divergente. Isso aqui indica baixa. Então, a gente tem uma grande probabilidade de baixa quando a gente vê isso aqui, e é característico a gente enxergar
isso no RSI, essa divergência no RSI, quando a gente tem de uma onda 3 para 5. Então traz mais veracidade à nossa contagem ainda. Então quando a gente enxerga uma divergência no RSI, a gente vê o princípio da alternância, onde a gente tem onda 2 e onda 4 nessa alternância, sendo uma simples e outra complexa ou vice-versa. E a gente tem essa divergência no RSI, onde a gente está especulando ser uma onda 3 para 5, então a gente tem realmente a veracidade disso. A gente, com certeza isso aqui muito provavelmente é uma onda 3 para 5, então eu estou correto, a gente pode estar de fato chegando ao final de ciclo, onde aqui a gente pode iniciar um belo movimento corretivo, porque a gente tem diversas confluências, né? A gente tem as subondas e as ondas principais terminando, demonstrando o quê? Uma tendência exausta. Então, quando a gente chega nesse final de ciclo aqui, se a gente começa a ver o que, por exemplo, a gente confluencia essa região com uma resistência, a gente confluencia isso aqui com um alvo de Fibonacci para a onda 5, que eu também vou fazer um vídeo explicando sobre os alvos de cada onda, segundo Fibonacci, né, com Fibonacci, então é junção, né, confluenciando Elliott com Fibonacci, né, que Elliott trouxe isso também, ele mostrou os alvos das ondas, possíveis alvos, né, os alvos característicos das ondas por meio do uso de Fibonacci também, então é bem interessante. Então, basicamente é isso aqui. Eu quero trazer para vocês agora as regras dessas contagens, que é muito importante também. Muito importante. Então, aqui a gente está fazendo um apunhado geral. Isso aqui já vai ajudar muita gente a ganhar muito dinheiro no mercado utilizando isso aqui, se utilizar de maneira correta. Então, não adianta pegar e contar 1, 2, 3, 4, 5 em qualquer onda, se não utilizar os princípios, por exemplo, o princípio da alternância, se a gente não tiver divergência da onda 3 para 5, então isso aqui a gente tem que rever essa contagem, porque muito provavelmente a gente vai ter. Então, se a gente não tiver o princípio da alternância, se a gente não tiver divergência no RSI, se a gente não tiver as regras, que eu vou colocar aqui agora. Então, a primeira regra, eu já vou colocar aqui embaixo. Então, regra número 1, a onda 1 não pode... Não, a onda 2 não pode corrigir até o início da onda 1 ou abaixo dela. Então esse aqui é o primeiro, esse aqui é a primeira regra. Então isso aqui é muito importante. O que isso aqui diz exatamente? Então a gente tem aqui uma onda 1 e a onda 2 corrigindo a onda 1, como eu havia falado. Então essa onda 2, ela tende a vir até 61.8 da onda 1. Então já falando um pouco sobre alvos das ondas, segundo Fibonacci e tudo mais, a gente tende a ver a onda 2 corrigindo bastante a onda 1, vindo muitas das vezes até 61.8, corrigindo 161% da onda 1. Isso é um alvo característico para a onda 2. Só que a gente pode ver ela corrigindo até a 50 de Fibonacci, por exemplo, corrigindo 50% da onda 1. A gente pode ver ela chegando até a 7,9 da Fibo, que seria um pouco mais abaixo do que a 61.8. O que a gente não pode ver, né, para a gente dar veracidade a essa contagem, então caso a gente veja a onda 2 corrigindo 100% da onda 1, ou seja, indo no território inicial da onda 1, na mesma faixa aqui, ó, fazendo, né, tipo um fundo duplo, por exemplo, ali a gente não começa a contar dali. A gente vai ter que começar a contar depois disso. Então, e ela não pode perder a onda 1 também. Então, a onda 1, se tiver assim, por exemplo, ó, e aqui vindo fazer a 3, então isso aqui é uma onda 1, isso aqui é uma onda 2. Olha só como é que elas estão no mesmo território. Isso aqui está errado. Ela tem que estar, se ela estiver aqui, ó, beleza. Beleza, tá vendo? Tranquilo, ela não chegou até o território e nem está abaixo, né, o território inicial, até o início. E se ela estiver aqui no mesmo nível, a contagem está errada. Não dá para contar isso aqui como uma onda 1, isso aqui como uma onda 2. O que a gente tem que fazer? A gente começa a contagem daqui. Então isso aqui tudo é uma onda 1, e aí a gente começa daqui, e isso aqui para a esquerda é outra história. Então, se estiver abaixo aqui também, a gente está infringindo a regra, né, a primeira regra, então está errado. Acho que deu para entender bastante. Vamos para a segunda regra. São 3 regras, tá, galera? Terceira regra. A onda 3
não pode ser a menor das ondas impulsivas. Então, a onda 3 ela não pode ser a menor das ondas impulsivas, ou seja, a gente pode ter aqui, deixa eu colocar aqui em cima rapidinho só para vocês verem, olha só. Onda 1, onda 2, corrigindo, né, não chegando ao início da onda 1, nem passando dela, beleza. A onda 3 ela não pode ser menor das ondas impulsivas. Quais são as ondas impulsivas dentro do ciclo de expansão? Então, o ciclo de expansão é 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem aqui a onda 1, 3 e 5 como ondas impulsivas. Então, a partir do momento que a onda 1, 3 e 5 são ondas impulsivas, a onda 3 ela não pode ser menor do que a 1 ou a 5. Então, tipo assim, ela pode ser menor que a 1? Pode, desde que a 5 seja menor do que ela, entendeu? Para que ela não seja menor entre as duas, ou seja, isso aqui é uma contagem válida. Isso aqui é uma contagem válida. Porque a onda 3 aqui no caso ela é a maior. E normalmente a onda 3 ela tende a ser a maior mesmo das ondas impulsivas. Ou seja, ela tende a ser a maior das ondas 1, 3 e 5. A 3 costuma ser a maior. Mas isso só uma tendência. Não necessariamente ela precisa ser. A única coisa que ela não pode ser é a menor das ondas impulsivas. Ou seja, aqui a 1 está desse tamanho, a 3 está desse tamanho e a 5 está desse tamanho. A 3 é a maior aqui, tudo certo na contagem. Agora, se a gente tiver isso aqui, olha só. Se a gente tiver uma 1 assim, uma 2, uma 3 e uma 5, calma aí, que aí mesmo assim ainda está válido. Olha aí. Olha só, isso aqui é uma onda 1, a onda 3 e a onda 5. Olha só, a 3 ela é a menor das ondas impulsivas. Então isso aqui está errado. Tá? Então a gente não pode considerar. O que a gente faz nesse caso? Aqui a gente considera como uma onda 1. Aqui a gente considera como uma onda 2, normal. E isso tudo aqui vai ser uma onda 3. Então a gente engloba todo esse movimento como uma onda 3 quando a gente tem a 3, né, sendo a menor das ondas. Então, peraí, isso aí está errado. Então, a gente tem que contar isso tudo como uma onda 3. Ou seja, isso aqui vai ser uma onda 1, uma onda 2. Isso tudo aqui vai ser uma onda 3 para a gente vir trabalhar uma 4 e uma 5 lá em cima. Entendeu? Mais ou menos isso. Acho que deu para entender essa segunda regra. A 3 não pode ser a menor das ondas impulsivas. E a última regra agora, para finalizar, a onda... Ó, vou colocar aqui. Colocar bonitinho, porque aí dá para vocês tirarem print e pô, salvar isso aqui, porque é muito importante, cara. Pode parecer... Ó, eu coloquei 3 aqui. Pode parecer complexo, mas depois que vocês vão aprendendo, depois que vocês vão pegando a manha, pô, fica bem simples para te falar. Fica bem simples mesmo. A onda 4 não pode ir no final, não pode atingir o território da onda 1. Então, esse aqui é a terceira regra. Vou colocar aqui só, eu vou explicar ela para vocês. Então, regras. Show? Então, a onda 4 não pode ir até o território da onda 1, não pode atingir o território da onda 1. O que que significa? A gente, numa contagem, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. O que está errado aqui? Olha a onda 4, ela está atingindo o território da onda 1. Ela está atingindo o território da onda 1, olha só. O máximo que ela pode vir é no tamanho da onda 1, porque aí a gente tende a ter uma 5 estendida, a gente tende a ter uma onda 5 bem grande quando isso acontece. Quando a gente tem uma onda 4 corrigindo muito assim,
vindo até o território da onda 1 aqui, até o final da onda 1, a gente tende a ver uma 5 estendida, né? Uma grande onda 5. Mas isso aqui também é outras questões de Elliott, né? Que são ondas estendidas, são os alvos de Fibo, diversos conceitos ainda mais avançados que eu vou trazer em novos vídeos, mas isso aqui é um apanhado geral que eu acho que já está esclarecendo bastante. Então assistam esse vídeo, reassistam, testem, que vocês vão pegar a manha e isso vai ser um diferencial muito grande no mercado, porque o mercado ele é complexo e a gente tem que ser mais esperto aí, a gente tem que estudar bastante para a gente acompanhar esse ritmo do mercado. Então, basicamente, acho que deu para entender. Então, ela pode corrigir em qualquer momento aqui para cima, ela só não pode atingir o território da onda 1, que é essa onda aqui. Então, quando a gente tem uma contagem desse jeito aqui, tá errado. Tá errado. Então, a gente está infringindo as regras. Então, como vocês viram, Elliott não é somente fractal 5,3, 1, 2, 3, 4, 5 ABC. É basicamente isso, tudo gira em torno disso. Porém, a gente tem diversas regras, que são essas regras aqui. A gente tem princípios, como o princípio da alternância, que tem que ter, divergência no RSI, que tem que ter. Então, são diversos conceitos, acho que ficou um vídeo bem completo. Muito obrigado por assistirem, deixa o like aí se vocês curtiram, se deu para acompanhar, se deu para entender. Se ficou confuso alguma coisa, falem aí também comigo nos comentários. Se inscreva no canal para ajudar a gente aí a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Eu faço isso aqui por amor mesmo, vontade realmente de contribuir, né? Eu acho que a gente sempre deve crescer e contribuir, eu acho que esse é o caminho. Então eu busco crescimento, sempre ajudando a vocês e eu tenho certeza que vocês também vão me ajudar bastante, passando informação que eu estou aqui para aprender também com vocês. Então, buscando sempre crescer, contribuindo ao máximo, acho que esse é o caminho. Então é basicamente isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, galera. Tamo junto.